Os neurônios são células nervosas que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos para o resto do corpo. Eles são constituídos por três partes principais: os dendritos, o corpo celular e os axônios. Os dendritos é onde ocorre a recepção das informações e é a parte receptora do neurônio. O corpo celular é responsável pela integração das informações recebidas pelos dendritos e os axônios transportam os impulsos nervosos de um neurônio para outro neurônio ou de um neurônio para uma glândula ou fibra muscular. Os neurônios possuem as extremidades ramificadas, que vêm dos dendritos, e as transmissões dos impulsos nervosos dá-se por um fenômeno físico-químico denominado sinapse. Compondo também os tecidos nervosos, temos os gliócitos, que auxiliam, nutrem e protegem os neurônios. Há diversos tipos de gliócitos, entre eles a célula Schwann, os oligodendrócitos, os astrócitos e as micróglias. Os oligodendrócitos e as células de Schwann formam uma capa sobre certas neurofibras. Essa capa é denominada extrato mielínico, que nutre, que protege e auxilia o funcionamento dos neurônios. O encéfalo é composto por cérebro, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, cerebelo e bulbo raquidiano. Em continuação ao bulbo temos a medula espinhal, que fica no canal dentro da nossa coluna vertebral. Protegendo o nosso cérebro temos três membranas, a dura mater, aracnoide e pia mater, que constituem as meninges. O espaço entre essas três membranas, as meninges, é preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, que além de reforçar a proteção do encéfalo contra impactos ou eventuais choques que ele pode vir a sofrer, também tem a função de transportar substâncias extremamente importantes por toda a massa encefálica. Os 2 centímetros mais externos do cérebro formam o córtex cerebral. É para lá, para o córtex cerebral, que toda a informação coletada pelas neurofibras localizadas no interior dos lobos cerebrais é enviada para ser analisada e depois a resposta é enviada pelo resto do corpo. O cérebro é dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo, pelo sulco longitudinal. Esses 2 hemisférios estão conectados um ao outro, lá embaixo, perto do diencéfalo, pelo corpo caloso. Algumas depressões mais acentuadas no cérebro dividem ele no que chamamos de lóbulos cerebrais. Cada um desses lobos acaba se especializando em uma parte específica do funcionamento do nosso cérebro. O tálamo é a parte do encéfalo que fica logo abaixo do cérebro. Por ele passam todas as informações sensoriais coletadas pelas nossas células nervosas, com exceção das mensagens sensoriais provenientes do olfato, e dali elas são enviadas para análise no córtex cerebral. O hipotálamo localiza-se logo abaixo do tálamo. Ele tem a função de controlar coisas como temperatura corporal, o nosso apetite, o controle hídrico do corpo, o comportamento sexual, etc. E ele também participa da ativação de diversas glândulas produtoras de hormônios, localizadas no encéfalo. O mesencéfalo, localizado logo abaixo do hipotálamo, é responsável pelo controle do grau de contração dos nossos músculos. A ponte é constituída basicamente por fibras nervosas. Ela que conecta o córtex cerebral com o cerebelo. Ela tem funções de controle, como por exemplo do movimento dos olhos, do movimento do pescoço e de várias outras partes do corpo. Ela também está relacionada com a nossa postura correta, com o equilíbrio do corpo e também com o grau de contração dos músculos. O cerebelo é uma parte do encéfalo que está localizado entre a parte posterior do cérebro e a ponte. Ele está conectado a quase todas as partes do nosso encéfalo através de fibras nervosas, incluindo a medula espinal. Além de informações auditivas e visuais, essa parte do encéfalo também recebe informações de todo o resto do corpo sobre a posição das nossas articulações e também quanto ao grau de estriamento das nossas fibras musculares. E com base nessas informações, o cerebelo coordena os nossos movimentos motores e também orienta a postura corporal. O bulbo raquidiano é a última porção do nosso encéfalo e está conectado à medula espinal. Ele é uma parte encefálica extremamente importante, pois ele controla funções vitais como nosso batimento cardíaco e movimentos respiratórios. A medula espinal é um cordão cilíndrico que se localiza em um canal formado pelas vértebras da coluna vertebral. É revestido pelas 3 meninges e em seu interior passa o líquido cefalorraquidiano.
tem uma função de intermediar as informações que vêm do corpo e vão para o encéfalo e que vêm do encéfalo e vão para o resto do corpo. Sua função, quando ela está sendo intermediária das informações do encéfalo, é responder diretamente a esses estímulos que vêm do corpo. Principalmente os estímulos de risco, que precisam de uma resposta mais rápida para que tu consiga se salvar. O sistema nervoso periférico é constituído por nervos, que são formados por neurofibras e partem do encéfalo e da medula espinal para o resto do corpo, e pelos gânglios nervosos, que são dilatações em algum desses nervos. Os nervos desse sistema são divididos em dois: os nervos cranianos, que ligam o encéfalo aos órgãos de sentido e aos músculos, e os nervos espinais, que ligam a medula espinal às células sensoriais e aos músculos. Os nervos espinais conectam-se à medula espinal a partir de espaços existentes entre as vértebras. Em cada espaço há um par de nervos, que sai de cada lado da coluna vertebral. Cada nervo liga-se à coluna por dois conjuntos de fibras nervosas, a raiz dorsal e a raiz ventral. A raiz dorsal de nervo espinal é formada por neurônios sensitivos, que conduzem os impulsos nervosos vindo dos órgãos dos sentidos até o sistema nervoso central. Enquanto a raiz ventral é formada por neurônios motores, que levam as informações do sistema nervoso central aos músculos. Para se ter uma ideia mais prática dessas funções, a gente pode pegar a situação de uma lesão. Se a gente lesa a raiz dorsal, a gente perde apenas as sensações dos nossos músculos, mas a gente não perde os movimentos dele. Porém, se a gente lesar a raiz ventral, a gente perde os movimentos, mas a gente não perde as sensações de temperatura e pressão. Na raiz dorsal de cada nervo espinal há um gânglio nervoso, onde se localizam os neurônios sensitivos. Já os corpos celulares e neurônios motores se localizam dentro da medula espinal, constituindo a substância medular cinzenta. No nosso sistema nervoso periférico, ocorre um fenômeno conhecido como respostas reflexas medulares. Elas ocorrem quando o nosso corpo tem alguma situação de perigo, alguma situação de emergência, e não há tempo para esperar a mensagem de que a gente está em perigo chegar no cérebro e a resposta voltar para a gente saber o que fazer para se salvar. Sabe quando a gente vai no médico e ele dá uma marteladinha no joelho e a gente levanta a perna? Isso é uma resposta reflexa medular. Como isso ocorre? Quando ele dá a martelada no nosso joelho, o neurônio sensitivo leva a mensagem de que a gente está levando uma martelada no joelho até a nossa medula espinal. E lá, essa mensagem bate no neurônio associativo e volta por um neurônio motor dizendo que a gente tem que levantar a perna. Quer ver? Outro bom exemplo pra entender isso é tipo quando tu vai te escorar numa mesa e tem tipo um alfinete, um prego ali pra cima que tu não viu. E assim que tu se escora, tu espeta a mão e tu tira muito rápido. E depois é que tu vai olhar pra ver, olha, tinha um prego ali, espetei a minha mão. Ou seja, essa mensagem não vai até o cérebro. E é por isso que essas respostas são chamadas de reflexo. Porque primeiro tu usa elas pra salvar sua mão e depois tu vai ver o que aconteceu. Depois que tu salvou a mão que tu vai ver que tu tinha espetado a mão em um prego ali na mesa. Pensa assim, se tu fosse esperar a mensagem de que tem alguma coisa espetando a tua mão e chegar no cérebro, até a resposta voltar, o prego já tinha atravessado a tua mão inteira. E é por isso que a capacidade desses neurônios associativos de nos salvar de situações de perigo imediato são tão importantes para O nosso sistema nervoso periférico é dividido em duas partes: sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico somático é responsável pelos nossos movimentos voluntários, tipo braço, levanta, braço, abaixa. Eu tô comandando essa ação, é uma ação voluntária, ela tá acontecendo porque eu quero. Então o sistema nervoso responsável por essa ação é o sistema nervoso periférico somático. O nosso sistema nervoso periférico autônomo é responsável pelos movimentos que ocorrem no nosso corpo involuntariamente, que não dependem da nossa vontade, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, o funcionamento dos órgãos durante a digestão, a dilatação da pupila e etc. O nosso sistema nervoso periférico autônomo é ainda dividido em dois grupos: sistema nervoso periférico autônomo simpático e sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. O sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático trabalham em oposição. Se um estimula algum movimento, o outro vai desestimular. Exemplos: aceleração do batimento cardíaco, simpático; desaceleração do movimento cardíaco, parasimpático; dilatação da pupila, simpático; contração da pupila, parasimpático.
Só temos que tomar cuidado com os movimentos peristálticos do sistema digestório. Esses são estimulados pelo sistema nervoso periférico autônomo parasimpático e desestimulados pelo simpático. Mas é a única exceção. Para finalizar, é importante a gente guardar os neurotransmissores mais importantes de cada um desses sistemas, simpático e parasimpático. O neurotransmissor mais importante que atua no sistema nervoso periférico autônomo simpático é a noradrenalina. E o neurotransmissor mais importante que atua no sistema nervoso periférico autônomo parasimpático é a acetilcolina. Ou seja, quando tu estiver em alguma situação, tipo correndo, que precisa acelerar os batimentos cardíacos, o simpático vai liberar noradrenalina e vai acelerar o teu coração. E quando tu parar de correr e precisar diminuir esses batimentos cardíacos, o parasimpático vai liberar a acetilcolina, que vai abaixar os batimentos cardíacos.